Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma reflexão, uma reflexão que eu estava pensando, maquinando hoje de manhã, sobre propósito, sobre chamada. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem. Graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, eu estava aqui pensando. E isso foi agora pela manhã. Quando nós olhamos para Jesus e os discípulos, para essa classe dos discípulos, quando nós olhamos para o perfil de cada um ali, se hoje fosse feito um processo de seleção no departamento pessoal, ou no RH, irmãs, provavelmente os discípulos, cada um deles, possivelmente muitos que estão ali dos 12 não seriam selecionados. Porque muitos ali, alguns que estavam ali, não tinha nenhum atributo, característica para ser um discípulo de Jesus. Eram os menos aptos. E diga-se de passagem, irmãs, que Jesus, ao escolher, ele sabia quem ele estava chamando, quem ele estava escolhendo. E ele não ficou, ele só passou, vem, segue-me. Foi assim com Mateus, quando ele passou pela coletoria ou recebedoria, falou, vem, segue-me. Ele levantou e foi. Estava passando na praia, chamou os outros dois. Vem. Pedro e Tiago, vamos. Eles foram. Irmãs, eu entendo, creio eu, irmãs, que dentre todos ali que estavam ali, que foram escolhidos e selecionados, possivelmente não seriam escolhidos dentro do ponto de vista humano hoje, mas ainda bem que Deus não vê como o homem vê. Eu creio, irmã, isso aí sou eu que estou falando. Se você discordar, se você tiver um pensamento diferente, conta aqui para a irmã Raquel. Nós temos uma visão muito reprovadora de Judas, pelo fato dele ter sido traidor. Olha o que Deus ministrou no meu coração, irmãs. Eu quero aqui falar para você. Um mistério, fica aí. Sou eu que estou falando. Creio eu, irmãs, que o melhorzinho ali de todos que foram selecionados, dentro do ponto de vista de sensatez, de equilíbrio, até de formação, era Judas. Por quê, Marca? Porque, irmãs, a Bíblia diz que Jesus tinha uma sacolinha lá, que auxiliava no seu ministério, financiava o ministério. Irmã Raquel, amada igreja, tinha uma sacolinha lá, com as finanças,
Em Lucas capítulo 8 você vai perceber que as mulheres ajudavam o ministério de Jesus com as suas fazendas, com as suas rendas. Então, tinha ofertas, dinheiro. E quem cuidava das finanças, possivelmente devia ser um bom administrador, inteligentíssimo, coerente, equilibrado, era Judas. Porque era ele o responsável de cuidar das finanças do ministério de Jesus, irmãos. O melhorzinho, e creio eu, é isso que eu estou falando, irmãos, não sei se vão me criticar. Creio eu, irmãs, que Jesus também, como 100% homem, 100% Deus, já sabedor da dificuldade de Judas em lidar com o dinheiro, Jesus vai colocar ele frente ao seu grande desafio, que era dinheiro, dando-lhe uma oportunidade de arrependimento, de mudança e dele se confrontar com a sua dificuldade. Porque muitas das vezes nós achamos que o nosso inimigo é o diabo, o Satanás, ou isso, aquilo, demônios. E às vezes, irmãs, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Eu li um livro sobre o ego é o seu inimigo, do Ryan Holiday. Isso mesmo, o ego é o seu inimigo. E João, na sua carta, ele vai falar que o mundo já está condenado, e ele diz, que a nossa luta, os inimigos nossos, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Creio eu que Jesus também ali, de uma forma diretiva, e ele já sabia. Ele já sabia, irmã Raquel, ele já sabia que Judas iria traí-lo. E ele ter colocado Judas propositalmente, irmã, isso aí sou eu que estou falando. Ter colocado Judas ali para cuidar das finanças, das moedas, dos dinheiros, que financiavam o ministério, para que ele se confrontasse com a sua própria fraqueza e dependesse do Espírito e não dele próprio. Então, creio eu que Deus lhe deu uma oportunidade de ele se arrepender, colocando ele frente ali o seu grande desafio, que era o dinheiro, e a outra parte humana, que ele era um bom administrador. Uma grande prova disso é que quando ele sai para trair Jesus, João, que estava do lado, Jesus vai falar para ele, estavam todos na ceia. Um de vós há de me trair. João, que estava do lado, João vai falar, quem é, Senhor? E Jesus vai falar, aquele que eu der o bocado de pão molhado. Quando ele dá para Judas, e Judas vai traí-lo, irmãs, muitos que estavam ali pensaram que ele ia pegar o dinheiro e dar para os pobres. Na verdade, não era isso. Jesus já sabia. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. E Jesus já sabia desde o início que Jesus ia traí-lo. E as pessoas, e eu creio, irmãs, sinceramente, que o fato de Jesus ter colocado ele como tesoureiro era lhe dando uma oportunidade dele se confrontar e ter uma mudança de caráter. Porque evangelho é mudança de caráter, é um novo nascimento da água e do Espírito. Evangelho não é religião.
que é dogmas, doutrinas e regras e isso e aquilo. Primeiro é um novo nascimento, é dentro. Então, eu creio que Jesus propositalmente colocou ele frente ali à sua maior dificuldade, dando-lhe uma oportunidade de arrependimento, de se confrontar e se arrepender e viver na dependência de Deus e se arrepender e ter uma vida transformada. E muitos colocam Judas como traidor, como isso, como aquilo, como não sei o quê. Mas o povo, nós, eu também me incluo nisso. Sendo que tem um fato muito interessante que Deus ministrou no meu coração nesse dia de hoje. Amigo, quando ele vai lá e faz um trato com os soldados, e Jesus está lá no jardim, mães, isso é surreal. Quando Judas vai lá e beija, Jesus vira e fala: amigo, a quem tu vieste? Por que tu vieste? Amigo, Jesus chama ele de amigo. Sabe que Jesus não... Você sabe que... Acha que Jesus não sabia que ele era o traidor? Jesus já sabia que iria ser traído. E ele ainda fala assim: vocês não podem orar uma hora comigo? Eis que o traidor se aproxima. Jesus já sabia de tudo, irmãs. Aleluia. Como muitas das vezes nós sabemos, aleluia, quem é o traidor. Eita glória! Mas é preferível ter um traidor que te beija na face, mas que te leva para próximo do propósito. Porque Jesus veio para cumprir um propósito, uma missão. E nós, como igreja, temos a mania de crucificar Judas. E Judas, na verdade, ele levou mais ainda Jesus para o propósito. Porque ele veio para quê? Cumprir sua missão. Às vezes aquilo que você acha que é ruim, às vezes que aquilo que é dolorido, às vezes aquele que te trai, às vezes aquela que te coloca na prova, é essa circunstância que te leva para próximo do propósito. Que o nosso propósito é a cruz, é o Getsemane. Do que ter um Pedro, olha, irmãs, olha aqui, do que ter um Pedro que está ali e que chama Jesus à parte e fala: mestre, tu vai morrer. Mas eu não sei se você está entendendo. Me vem Pedro, fala: não, mestre, tenha dó de ti, tenha piedade de ti. Do que um que está próximo que bajula. Mas porque Pedro ali bajulou Jesus. Não, mestre. Tenha piedade de ti, mestre. O que é isso? Vai morrer? O senhor não tem piedade de ti? O que Jesus vai falar? Reda de Satanás. Porque tu cogita as coisas da matéria desse mundo terreno e não do espírito. Olha a percepção de Jesus. Mas precisamos ter muito cuidado com o negócio de bajulação. Provérbios vai falar que cada um é provado pelo elogio que recebe. Quem lembra dessa expressão? Pedro, não, Senhor, chamou Jesus à parte, começou a repreender Jesus do maior propósito. Não, tenha piedade de ti, dando vazão ao inimigo, o diabo, irmãs. O inimigo usa pessoas.
O inimigo usa pessoas. Não, tenha piedade. A senhora vai passar por isso? O senhor vai passar por isso? Jesus naquela percepção. Arreda-te, Satanás. Arreda-te. Porque tu cogita das coisas. Mas, como que um homem de Deus dá vazão a espíritos malignos? Mãe, isso é muito surreal. O que Deus falou. Às vezes aquela prova, aquela luta, aquele beijo daquele Judas, meu Deus, que senta na mesa, que come, que te trai. Meu Deus, é essa circunstância que te leva para mais próximo do propósito. Porque tu desce na olaria, tu busca mais de Deus, tu entende, aleluia, qual é o propósito? Que o propósito é crucificar o ego, a carne, as paixões junto com as suas concupiscências. E que a cruz, o Getsêmani, é a missão, irmãs. Mães, as palavras de Jesus foi: amigo, aqui tu vieste. Jesus vai chamar Judas de amigo. Aonde? Muita gente crucifica Judas. Eu dei essa volta toda só para te falar. Ó, esse tempo todo de vídeo só para te falar que o verdadeiro amigo é aquele que nos leva para próximo do propósito. E não aqueles que nos tentam distanciar do propósito. O verdadeiro amigo é aquele que nos leva para perto do propósito. Amigo, Jesus já chama ele de amigo. Aí as pessoas, enaltecem Pedro. Bota Pedro lá em cima. Irmã. Então era só uma reflexão que Deus ministrou no meu coração, eu creio que tem endereço certo. Às vezes choramos, ficamos chateados e com raiva do Judas traidor que te beijou e que te abraçou, que sentou na mesa, que comeu do teu pão, que te traiu. Irmãs, o verdadeiro amigo e amiga são aqueles que nos levam para próximo do propósito. Qual o propósito? A missão. Porque o Filho do Homem não veio senão para, aleluia, buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele só veio para isso. E outra coisa, irmãs, o tempo de preparação é sempre maior do que a execução da missão. O tempo de preparação é sempre maior do que o tempo da execução. O tempo de preparação, Jesus passou 30 anos para exercer um ministério de 3 anos e meio. Fazendo o quê? Vivendo e sendo preparado. Ele exercia o ofício de carpintaria, aprendera com seu pai. Irmãs, tem gente que acha que Jesus era pobrezinho. Não era não, irmãs. Não era não. Vai estudar a história. Vai estudar a história. Não era gente pobrezinha que tinha ofício, tinha profissão, não, irmãs. Jesus pertencia à classe média. Ele aprendeu o ofício, vai estudar. Mães, tem gente que, ele não era pobrezinho, pobre de maré desse. Tem gente que pensa que Jesus era pobrezinho de maré desse. Não era não, irmãs. Os pobres, paupérrimos, pessoas pobres, primeiro que ele tinha casa, residência, o pai, o ofício de carpintaria, ele aprendera esse ofício de 12 anos, que ele foi encontrado lá, com os doutores, até 30 anos, Jesus estava fazendo o que nisso aí? Vivendo, irmãs. Vivendo.
Vivendo. Você vai viver e eu vou viver, amém? Você vai viver e eu vou viver, porque a vida não é só luta, prova. Não, mas o que é isso, irmãs? Vivendo. Vivendo. Irmãs, a história, irmãs. Vamos estudar a história. E outra coisa, irmãs, Jesus tinha casa, Jesus não era um andarilho por aí, ó. A moda lavanteia. Quando ele fala que o homem não tem dom de reclinar a sua cabeça, o que ele quer dizer sobre o ofício do ministério, que você não tem paradeiro. Realmente não tem, irmãos. Sobretudo a obra missionária. Você está aqui, você está ali, você está acolá, você está acolá. Aonde a necessidade, aonde Deus, né? Quando ele fala, é tanto que ele ia de aldeia em aldeia, lugares em lugares. E depois, irmãs, ele tinha uma casa que era em Cafarnaum. A palavra do Senhor vai dizer que soube-se que estava em casa. Cafarnaum era uma cidade de veraneio, de praias, marítima, comércios. Ele tinha casa lá, irmãs e irmãos. E ele recebia, sim, as finanças. Lucas. Deixa eu ler esse texto, né? Porque só lendo... Só falando, né? Fica muito solto. Mas ele tinha casa. Ele morava em Cafarnaum, mas ele tinha casa. Ele tinha amigos, né? Que era o caso de Lázaro, Marta e Maria. Ficava um tempo lá hospedado. Mas quando ele fala do homem não ter onde reclinar sua cabeça, por conta mesmo dessa situação do ministério. Ainda mais que a base do ministério de Jesus era o ensino. Era o ensino. Não era focado nos milagres. Ele fazia os milagres para aliviar as dores, o sofrimento das pessoas. Porque milagres até os profetas do Antigo Testamento fizeram. E depois ele vai falar firme lá, irmãs. Vocês estão atrás de mim por causa do pão, do peixe que eu multipliquei. Vocês só querem os milagres. Eu tô sabendo. Falou assim, Maga, falou assim. E ele, mestre, é duro esse discurso. E foram saindo, irmãs, foram saindo. Mas a base do ministério de Jesus era o ensino. Mudança de mente. Ele começou a pregar para os pobres. Mas o melhor milagre que nós podemos ter é uma mudança de mente. Mentalidade, irmãs. Mudança de mente, irmãs, de mentalidade. Uma mentalidade. Aí eu falo, lê a palavra. Mães, não tem desculpa hoje. Tem internet, tem livros digitais, irmãs, não tem desculpa. Não mudamos a nossa vida porque muitas das vezes nós não queremos. E eu falo aqui de oração e é para orar mesmo. Senhor, muda minha mente, muda minha mentalidade. Ele começou a pregar para os pobres, porque o melhor milagre, a maior mudança, irmãs, é uma mudança de mentalidade, de mente. Eu vou ler o texto aqui. Eu vou falando assim, umas frases soltas porque eu não tenho esboço. Mas eu quero voltar para a originalidade. Mas você vê lá que Moisés vai mandar os 12 para espiarem a terra. Olha a mentalidade dos 10. Éramos como os nossos próprios olhos, como gafanhotos. Olha a mentalidade, irmãs. Aí Josué e Caleb, eia, subamos e possuamos lá, vamos possuir a terra. E eles dois entraram. A mudança de mentalidade. Por isso que ele começa a pregar para os pobres. O sermão da montanha.
Então, irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse negócio, né? Ó, olha aqui como Jesus tinha uma sacolinha e Judas era o tesoureiro, porque ele recebia aquelas bênçãos financeiras das mulheres, né? Das mulheres que... Vou ler aqui, Lucas 8, versículo 1, 2 e 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ó. Realmente não tem paradeiro, não tem onde reclinar nesse sentido da obra. Prega aqui, prega ali, prega acolá, prega acolá. Pregador itinerante. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então ele era financiado. As mulheres serviam. Estou lendo aqui a palavra, irmãs. Olha, eu saí de um assunto indo aqui, negócio da política. Quando Jesus ele morreu, irmãs, o corpo dele ia ficar lá de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui, irmãs. O corpo dele, irmãs, ia ficar lá de qualquer maneira. Ainda digo mais, olha a roupa de Jesus. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Mães, acho que tem outra parte que fala linho. Irmãs, a túnica, porém, era sem costura. Irmãs, um tecido nobre. Tecido nobre. Tem uma outra parte aqui, irmãs, que eu quero ler. Porque eu não quero só ficar falando nas minhas palavras, não, irmãs. Mas tem uma parte aqui, ó, Nicodemos, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste o sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. José de Arimateia era um homem influente na sociedade. José de Arimateia tinha voz. José de Arimateia tinha influência. E por conta da sua influência, Jesus teve o direito de ter o sepultamento digno. Porque se não fosse, irmãs, como que ia ficar isso, o sepultamento de Jesus? Aí tem gente que fica falando mal de certas classes. Olha aí, irmãs. Olha aí, irmãs. Um homem de influência. Olha aí, irmãs. Como que fica isso? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor nos ajude na nossa mente. Que o Senhor venha expandir a nossa mente. Que o Senhor nos cubra com o teu sangue.
Que o Senhor nos dê sensibilidade para perceber os Judas, os Pedros. Que o Senhor ajude a nossa vida, irmãs. A minha vida, a tua vida, a vida de todos nós. Pegar o corpo de Jesus. O corpo estava lá, ó. Estava lá. José de Arimateia, um homem influente, procurador, discípulo, foi lá até Pilatos. Ele tinha influência, possivelmente um político, um homem de influência. Ele tinha acesso lá, tinha acesso a Pilatos. Me autoriza, chefe, me autoriza. Pegou o corpo, arrumou o corpo, preparou o corpo, embalsamou lá, colocou mirra, aloés, cerca de 100 libras de um composto. Até em um sepultamento, irmãs, precisamos dar glória a Deus. Vocês sabem disso? Até em um sepultamento. Quantas mortes aí, irmãs, que às vezes não se acha nem o corpo, a pessoa some. Hoje eu tô falando de coisas duras aqui nesse canal. Pessoas que são engolidas pelo mar, só naquele dia na ressurreição, quando Jesus vier, que a Bíblia diz que o mar vai ter que devolver todos. Imagine, irmãs, que dor é essa, irmãs? Pais que perdem filhos, o mar levou, morreu afogado, sumiu, levou, fizeram buscas, não encontraram o corpo. Mas o que é isso, irmãs? E outras coisas que eu não vou nem ficar falando aqui no canal. Então, irmãs, até nos sepultamentos é motivo de dar glória a Deus, agradecer a Deus. Então, em nome de Jesus, irmãs, depois daquilo tudo lá, Jesus ele vai ressuscitar, mas o propósito foi cumprido. O propósito era esse. Ele foi traído pelo Judas, que esse foi o verdadeiro amigo que o traiu porque o levou para próximo do propósito. Irmãs, ainda tem mais outras coisas que aconteceram também que vocês sabem. Depois que ele foi preso, Pedro também fugiu, saiu, ficou acompanhando de longe. Que negócio é esse aí? Mães, é no momento de dificuldade e adversidade que você conhece quem é quem. São nos momentos da caverna de Adulão que Deus desce na terra e mostra, revela quem é quem no cenário. Irmãs. Quem está entendendo, irmã Raquel? Aleluia, sexta-feira passou, mas está chegando, já chegou o domingo da ressurreição na minha vida e na tua vida. Teve uma preparação, o propósito foi cumprido, mas o domingo da ressurreição está chegando. Já chegou na minha vida e na tua vida. Aleluia! E ele vai aparecer primeiro para uma mulher, Maria Madalena. Olha a importância das mulheres. Você tem importância, viu, mulher? E eu quero encerrar aqui, irmãs. Ainda teve um outro lá que foi incrédulo, Tomé. Jesus vai ter que atravessar a parede. Meu Deus. Porque tem gente que não crê. Tem gente que não crê. Mas Jesus vai atravessar a parede para se apresentar para muita gente no teu cenário. Mas Tomé, irmãs, que é isso, irmãos? Não, Jesus passou 3 anos e meio, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. O nosso pior erro, irmãs,
É o nosso pior erro, irmãs. É que muitas das vezes nós não acreditamos naquilo que Deus fala. E Deus está falando contigo aqui nesse vídeo. Eu vou fazer, minha filha. Eu vou realizar, minha filha. Mas tem uns Tomés aí que vou eu atravessar a parede, vou me revelar, vou mandar colocar as mãos aqui, ó, no cravo da cruz, na obra. E aliás, irmãs, diga-se de passagem, né? A única coisa que nos acompanha daqui para a eternidade são as obras que nós fazemos. A única coisa que nós levamos para a eternidade, mais nada, são as obras. É um culto no lar, é um estender de mãos para orar por um doente. Apocalipse vai dizer, e as obras os acompanham. Tudo que nós fazemos aqui, concernentes ao reino de Deus, isso nos acompanha na eternidade. Uma grande prova disso foi Jesus. Eu lembrei aqui, né, do cravo, né, de Tomé. Olha aqui, Tomé. Por isso que ele é conhecido como o homem das mãos furadas. Até hoje, irmãs, ele tem aquele cravo lá, ó. As nossas obras nos acompanham, nada fica despercebido. Às vezes um sol quente, uma chuva. E você vai lá, faz a obra. Isso tudo está sendo arrolado e anotado no livro do céu. Ninguém está te vendo, mas Deus está vendo. Amém, irmãs? Que Deus abençoe, amém? Era essa mensagem que eu queria passar, não era nem isso tudo, era algo rápido, só ia falar de Judas e Pedro, mas foi... Eu quero orar, irmãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, obrigada pelas revelações, muda a nossa mente, tenha misericórdia de cada um de nós, muda a nossa mente, Pai. A Tua palavra diz que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ah, Deus... Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Ó Deus, e nós oramos nesse momento, nesta hora. Toma o teu filho, a tua filha, dá uma mudança de mente, de mentalidade. Abençoa pelo poder que há no teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.